Qual que é a polêmica em torno da privacidade quando se trata do real digital? E qual que é a tua opinião sobre esse assunto? Falando um pouquinho sobre o começo do que você estava falando, Bruno, eu acho que assim, as pessoas têm muito medo do desconhecido, né? Então, assim, a hora que você começa a falar essas palavrinhas CBDC, NFT, real digital, tokenização, então, assim, a pessoa já pula da cadeira, mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma coisa que não é um pouco descabida hoje em dia, porque, assim, a gente utiliza a internet, tá todo mundo que está nos ouvindo, de certa forma, na internet, são pouquíssimas pessoas no mundo que conhecem como a internet funciona. Você simplesmente pluga teu Wi-Fi lá e vai, né? Por quê? Porque ela foi feita de uma tal forma que a usabilidade é tão fácil que você usa, né? Então, assim, o que está por trás você acaba não sabendo. Eu acho que em algum momento, eu acho que isso aqui vai virar isso. Então, assim, essa discussão do real digital hoje é uma discussão importante, é importante de ter, acho que nas pessoas que estão lá mais a fundo estão vendo tudo, mas você pensar o seguinte, quantas pessoas sabem como é que funciona o Pix? O Pix tem um sistema de pagamento separado, que foi desenvolvido nos últimos 4, 5 anos, né? O sistema de pagamento instantâneo. Como é que funciona esse sistema? Quais tecnologias estão lá dentro? Ninguém sabe, né? Então, assim, poucas pessoas sabem. Então, assim, quando a gente entra na discussão do real digital, eu acho que tem um pouco de controlar um pouco esse âmago nesse sentido, cara, porque é uma infraestrutura. A gente vai discutir isso, temos que deixar com as pessoas técnicas em relação a fazer isso, né? E acreditar que a coisa vai ser bem feita. As discussões especificamente em relação a CBDC, acho que elas vão em dois lados, e eu vou separar um pouco do real digital, depois eu falo especificamente dele. Vou falar do modo genérico de CBDC. Tem muita preocupação sobre o controle do governo sobre o nosso dinheiro. Então, assim, se ele vai emitir o dinheiro, ele vai poder cancelar o dinheiro quando ele quiser, ele vai poder fazer com que eu gaste aquele dinheiro só para comprar alface, não posso comprar carne, né? Então, assim, você vai poder fazer esse dinheiro fazer isso. Do ponto de vista de tecnologia, isso é possível? Tá? Então, assim, não dá para negar que é possível, mas se o governo quer fazer alguma coisa errada, eu acho que ele não precisa disso para ser feito, tá? Então, assim, não é a tecnologia que vai fazer ele vai fazer coisa errada, e sim o governo vai fazer coisa errada e o que tiver lá ele vai fazer. A gente tem inúmeros casos de vários governos do mundo em relação a isso. Então, assim, a tecnologia, para mim, ela é agnóstica em relação a isso. O que acaba entrando aí nessa discussão é como é que as pessoas, ou os governos, ou as culturas agem em relação a essa. Então, olhando sobre esse aspecto de uma tecnologia agnóstica, sem preconceito em relação a isso, eu acho que a CBDC é um avanço muito grande para o mundo. Eu escrevi um texto recentemente na Fintrender que a pergunta que eu me fiz é a seguinte: CBDC, ou real digital, é uma coisa necessária ou inevitável? Ou os dois? Na minha opinião, ele é os dois. Inevitável, a digitalização da moeda vai acontecer, né? Então, assim, independente do Brasil estar na frente, estar muito na frente ou estar para trás, vai acontecer em algum momento, tá? Então, assim, eu acho que esse é um ponto. E ela vai acontecer, e ela é necessária? Ela é necessária, porque eu acho que ela traz muitas vantagens e muitos casos de uso, e muita desintermediação, e muita auditabilidade, né? Você consegue ver tudo aqui muito mais fácil para todo mundo, e ele gera muito valor em termos econômicos. Então, assim, ela é necessária e coisa. Então, assim, esse é um ponto em relação a CBDC de modo geral. Em relação ao real digital, eu acho que, como eu falei, eles foram muito felizes na escolha da arquitetura, porque ele não muda nada em relação a isso, né? Então, assim, o que você vai ter vai ser um real digital, vai ser um depósito bancário tokenizado, que é um negócio, que é um token dentro dessa rede blockchain, mas ele já é digital, né? Então, assim, ninguém vê aquele depósito bancário que você tem no banco ABC, você não vê ele, né? Ele já é digital, né? Então, assim, ele não é palpável nesse sentido, só que em vez de ser um depósito bancário no sistema daquele banco, ele vai ser um token dentro da rede do blockchain do real digital, né? Então, assim, eu acho que essa arquitetura foi muito boa. O piloto vai testar algumas coisas em relação a isso também, em relação à privacidade. É um dos grandes focos do piloto do real digital, porque você tem uma discussão muito grande em relação a isso, que é a seguinte: qual é a grande vantagem de DeFi dentro do mundo cripto? Ele tem um negócio que a gente chama dos money legos, né? Que é aquela ideia de que você vai fazendo, você vai compondo coisas com vários pedaços. Para que você tenha isso, você tem que ter o que você tem em DeFi, que é uma transparência total de todos os dados, tá? Então, assim, você consegue ter. Por que a Uniswap é muito interligada ao Oracle da Chainlink? Só para dar um exemplo aqui. Por quê? Porque você tem todos os dados, né? O Oracle da Chainlink consegue saber o preço do Bitcoin porque está tudo disponível dentro da rede blockchain. Então, ele consegue fazer uma média de todas aquelas DEXs em relação a isso. Se não tivesse tudo disponível, ele não conseguia fazer, aí o preço ficaria mais obscuro, né? Então, assim, quando a gente entra para a discussão do real digital, você tem uma discussão entre o quanto eu consigo deixar isso transparente, respeitando as leis de proteção de dados, que acho que isso é importante, né? O Banco Central claramente falou assim: eu vou respeitar todas as leis que estão aí em relação à proteção de dados. É possível dar transparência suficiente para que eu consiga ter essa componibilidade, né? Ou esse Lego dentro de uma rede do real digital, ou não, tá? Eu acho que esse é um grande teste que vai ser
feito agora em relação ao piloto, ele tem a ver um pouco com a tua pergunta, que é em relação à privacidade, né? Porque quem dá a privacidade, ou as regras de privacidade da sociedade brasileira, é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? LGPD, todo mundo vai ter que cumprir, e a rede do Banco Central, a rede do Real Digital, tem que cumprir também. Mas como é que ele vai cumprir? Será que ele consegue cumprir e ao mesmo tempo deixar essa componibilidade ou não? Como é que vai ser isso? Então essa é a grande discussão agora do piloto.